Agora para fazermos juntos a primeira oração e consagrar também a Deus o nosso copo com água. Oremos juntos em nome de Jesus. Querido Deus, nós estamos diante da Tua presença neste momento de fé em que nos encontramos, ó Pai, com milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora, neste encontro, meu Pai, na Tua presença. Querido Deus, são milhares de pessoas que estão necessitadas, pedindo, meu Pai, clamando ao Senhor por um socorro. Meu Deus, pessoas que tem enviado pedidos de oração para nós, como aquela senhora no meu Instagram, dizendo, meu Pai, que o seu parente está internado, meu Deus, com um problema grave pulmonar e só um milagre, meu Deus, para poder transformar essa situação. E nós clamamos ao Senhor, que é o Deus de maravilhas, o Deus de milagres. E eu te peço, Pai, venha reverter este quadro, como o quadro, meu Pai, da saúde de tantas pessoas que têm clamado ao Senhor. Pessoas que estão, meu Pai, com enxaquecas constantes, ó Pai, com problemas cardíacos, problemas renais, ó Deus, problema nos ossos, na coluna, no estômago. Pessoas que foram, meu Pai, diagnosticadas com câncer, com uma doença autoimune, com Alzheimer, demência, o mal de Parkinson, até com AIDS, ó Deus, com problema de leucemia ou outros problemas, meu Pai, respiratórios. Mas nós clamamos agora o Teu poder e pedimos, poder de Deus, vem agora passar nesta vida, sobre esta pessoa, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E é na autoridade do nome de Jesus agora que nós repreendemos todo espírito de enfermidade, repreendemos o espírito de dor, o espírito de sofrimento, ordenando que no nome de Jesus solta esta vida, solta esta pessoa, saia do corpo dela. Essa dor que essa pessoa sente constante pelo corpo. E ela diz, é uma dor como se andasse pelo meu corpo. Poder de Deus, entra lá agora, destruindo completamente esse mal, arrancando completamente essa dor crônica, arrancando, o poder de Deus, essa coceira pelo corpo, essa alergia que essa pessoa está tendo a um medicamento, ou quem sabe até a um alimento. Meu Deus, este problema nas cordas vocais, nas pregas vocais, meu Deus, talvez seja um câncer na laringe, um câncer na faringe, ou meu Deus, nódulos na tiroide. Essa pessoa sente como se a garganta dela estivesse fechada, na hora de comer um alimento ela tem quase que engasgado, parece que a garganta está se fechando, mas poder de Deus, entre em ação agora, liberando essa garganta e arrancando, meu Pai, completamente este mal agora, que saia desta garganta, desaloje e vá embora. Essa dor no estômago constante que essa pessoa sente, é um inchaço. Meu Deus, talvez esse inchaço é por conta de uma esteatose hepática que foi diagnosticada, mas Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é um fogo e um fogo consumidor. Queremos então esse fogo passando, queimando, destruindo essa esteatose, esse fogo, meu Pai, destruindo essas células cancerígenas, destruindo agora esse mal-estar, meu Deus, essa pressão alta, pressão baixa, essa tontura, meu Deus, esses calafrios que essa pessoa vem sentindo, essa dor na costela, essa dor na sola dos pés. Eu digo agora, todo mal, toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento, agora, em nome de Jesus, sai deste corpo, solta esta vida, vai embora. É uma ordem em nome de Jesus. Pai, e nós damos graças ao Teu nome, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Nós cremos, meu Pai, e declaramos a vitória por fé. Abençoamos também, apresentamos a Ti, pedimos que o Senhor coloque a Tua bênção sobre este copo com água, que é uma simples água, Pai. Mas o Senhor disse que abençoaria a nossa água e o nosso pão. E quando, meu Deus, o Senhor derrama do Teu poder, as maravilhas acontecem, ó Pai. Nós consagramos a Ti, em o nome de Jesus, e amém. Glórias a Deus. Participe com fé do copo com água. E agora é aquele momento de fé, onde você vai fazer os exercícios, levante o braço para os céus, procure aquele caroço, aquele nódulo, agacha, levanta, procura o mal-estar. Pastor, eu estava com mal-estar, eu estava me sentindo um pouco de tontura, um estado febril, uma dor ali, uma dor aqui, saiu agora o mal para a glória do nosso Deus. E aí o que você faz? Liga para a gente para contar, para testemunhar aquilo que Deus acabou de fazer por você, ou por um ente querido, ou por alguém que você estava intercedendo. Vamos juntos agora entrar aqui então na mensagem das Escrituras Sagradas. Bom, o nosso estudo, só para dar assim uma pincelada para quem está chegando pela primeira vez hoje, ou acompanhou algumas sextas-feiras apenas, não acompanhou todas, né? Nós vamos fechar
fechar o assunto hoje sobre a obra do Espírito Santo que nós começamos. Nós falamos do Espírito Santo no princípio da criação, ele era ativo, estava ativo e presente, pairando sobre as condições desordenadas, colocando tudo em ordem. O mundo que hoje nós conhecemos, tudo que nós vemos, foi colocado em ordem ali pelo Espírito de Deus, através da palavra que foi dita ali, a ordem que foi dada pela boca do próprio Deus, né? No Antigo Testamento, nós falamos sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, na origem de habilidades sobrenaturais, né? Tanto espirituais quanto físicas, porque nós precisamos, a Bíblia fala a respeito disso. Ela diz, não necessitais que ninguém vos ensine, pois o Espírito Santo vos ensina todas as coisas. Ela coloca o Espírito Santo como bom professor, que nos ensina tudo o que é necessário. Eu sempre digo isso, né? Muitas pessoas, às vezes, recebem desafios no trabalho, diariamente, né? A vida é um desafio e muitas pessoas, às vezes, no natural, ela fala, não, eu não tenho condições, eu não sei como fazer isso. Eu sempre brinco com as pessoas, eu digo, nunca diga que você não sabe. Diga, o Espírito Santo me ensina todas as coisas, porque ele é o melhor professor. Então, ele ensina cada um de nós, ele ensinou os profetas, os discípulos, ensina cada um de nós a realizar toda a função que Cristo nos tem dado, né? Que vem às nossas mãos, tanto espiritual quanto física, no seu trabalho, no seu dia a dia também. Aí falamos um pouquinho também a respeito dele ser o doador de talentos artísticos, né? Está lá em Êxodo 31, versículos 2 e 5. Ele é a fonte de poder e força, falamos sobre isso também. Ele é a inspiração na profecia, o mediador da mensagem de Deus. Falamos também do Espírito Santo como purificando o coração do homem para uma vida em santidade com Deus. Isso foi tudo assuntos que nós pontuamos nas sextas-feiras passadas, né? Falamos do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na salvação. Ele traz convicção ao cristão. Lá em João 16, do 8 ao 11, ele regenera o cristão. Tito 3:5, ele santifica o cristão. Falamos em 2 Tessalonicenses 2:13, e ele habita completamente na sua plenitude na vida do cristão. Bom, aí a gente continuou nos outros dias falando da obra do Espírito Santo no Novo Testamento, que ele comunica a verdade espiritual com os cristãos, ele glorifica a Cristo, reveste de poder para a proclamação do Evangelho. Esse ponto foi o que nós batemos até em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Nós lembramos quando Jesus deu aquela ordem e falou para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém até que lá do alto vocês sejam revestidos pelo poder de Deus, para então vocês serem minhas testemunhas na Samaria, em Judéia e até os confins da terra. Pastor Israel, falamos muito, batemos muito nessa tecla da necessidade do cristão, né, de ter e dar vazão ao Espírito Santo de Deus para poder ser testemunha, né? Porque quem realiza a obra através de nós é o Espírito de Deus. Então, Jesus deu uma ordem bem clara, permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos, olha, por esse poder de Deus, pelo Espírito de Deus, porque só aí, então, eles poderiam sim ser testemunhas vivas do poder de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, justiça e juízo. Se uma pessoa ela não está sendo guiada em verdade, ela não vai andar na verdade. Se ela não está sendo guiada na justiça, como é que ela pode andar em justiça? Ou seja, como é que ela pode ser uma testemunha se ela não é guiada pelo Espírito de Deus? E é a vida, né, pastor Yara, no Espírito. Deus nos chamou para essa vida no Espírito. Se nós não tivermos essa vida no Espírito, que diferença vai ter na nossa vida? Porque as pessoas em si mesmas, né, no seu natural, elas são nascidas da carne. E aqueles que são nascidos da carne, que vivem nas obras da carne, eles não vão conseguir agradar a Deus, eles não vão conseguir se alinhar aos propósitos de Deus. Então, o nosso Deus tem nos dado o seu Espírito para que nós possamos ter essa vida no Espírito, essa vida que vai testemunhar, essa fortaleza que vai também nos capacitar contra as tentações. Eu tenho entendido o seguinte, pastor Yara, que nós precisamos do Espírito Santo porque sem o Espírito Santo a pessoa não consegue permanecer na fé, né? Ela não consegue permanecer diante das lutas de pé. Ela, em algum momento ela vai sucumbir, ainda que ela tente pela força dela, pela vontade dela, sabendo o que é certo a se fazer. Sem o Espírito Santo vai ter uma hora que ela vai sucumbir. A Bíblia até nos orienta isso, que muitas vezes o que a pessoa quer, ela não faz, mas o que ela não deve fazer, aquilo que ela sabe que é errado, ela acaba por fazer. E o que
causa isso? É a falta da presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver na nossa vida, nós vamos então conseguir nele ter essa vida no Espírito, esta vida que vai testemunhar a grandeza e o poder de Deus. Até porque a Bíblia fala, né, pastor Israel, que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito, né? Então, a pessoa pode perguntar, mas pastora, tem como andar em Espírito? Obviamente que sim, a Bíblia nos orienta a isso. Ela fala, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, andar é um verbo, né? Ou seja, você tem que ter uma atitude de ser um filho de Deus de fato, de verdade, com conhecimento na palavra, que no seu dia a dia, o andar significa suas ações, que as suas ações, elas vão ser ações de quem verdadeiramente conhece a palavra de Deus, né? São ações diárias. Nós falamos, por exemplo, que o homem, a Bíblia fala ali em Tessalonicenses, ela fala a respeito do ser humano, da constituição do ser humano, e ela diz que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Essa é a constituição do ser humano. O espírito, nós sabemos, né, tem como símbolo ali o coração do homem, então aqui é o nosso espírito. Muitas vezes, quando a gente prega na igreja, eu brinco até para as pessoas nunca mais esquecer, ó, alma, espírito, espírito. Ela nunca mais vai esquecer a diferença entre alma e espírito. Existe diferença, pastor? É óbvio que sim. A Bíblia fala que somente a palavra de Deus, ela faz divisão entre a alma e o espírito. Ou seja, se ela faz divisão, porque são duas coisas separadas, mas que se complementam. Então, o nosso espírito tem como símbolo o coração, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, onde o Espírito Santo fala conosco. Hoje ele não fala com voz audível como ele falava no passado. A Bíblia falou, outrora Deus falava conosco de diversas formas, né? Ele falou através da sarça ardente, falou através da nuvem, falou de tantas formas, até através de uma mula Deus falou. Mas a Bíblia fala em Hebreus que hoje ele fala conosco exclusivamente por intermédio do Filho, ou seja, da palavra revelada pelo Espírito ao nosso coração. Então, o Espírito Santo fala com o nosso espírito, com a nossa verdadeira constituição. Quando Deus começou a criar o ser humano ali, lá em Gênesis, a Bíblia fala disso, né? Estava reunido o Deus Pai, o Verbo, né? E o Espírito. Depois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estavam reunidos a Trindade Santa. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus é Espírito, criou o Espírito do homem. Depois Deus então fez o homem do pó da terra e soprou alma vivente, o fôlego de vida. Então olha que constituição, Espírito, alma e corpo. E o que é a nossa alma, pastor? É o nosso intelecto, o nosso poder de decisão. É o nosso livre-arbítrio. Eu costumo dizer que é a porta de entrada para o nosso espírito. Por isso que os nossos campo de batalha espiritual é aqui na mente. É aqui que vem a sugestão, é aqui que vem as tentações, mas se nós não aceitamos, ela não vai descer para o coração, ou seja, não se tornará pecado. Nós rejeitamos as tentações, rejeitamos ali o mal, ele não vai passar da nossa alma para o nosso espírito. Mas quando nós cedemos, aceitamos as sugestões, damos asa à imaginação, então ela desce para o espírito, contaminando o espírito do homem. É aí então que passa a ser fato consumado, se torna o pecado. Quando nós temos o Espírito Santo, e você pode perguntar, pastora, quando que a gente tem o Espírito Santo? Quando nós o aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A partir deste momento, o Espírito Santo passa a habitar 24 horas dentro do nosso ser. Agora é a circuncisão, que não é feita mais na carne, mas no Espírito, ou seja, no nosso coração, pela presença do próprio Espírito de Deus, do coração de Deus conosco, do Espírito de Deus dentro do nosso Espírito. Somos casa de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso, né? Somos casa de Deus. Olha como é gostoso você dizer, eu sou casa de Deus, porque o Espírito de Deus habita no teu espírito. Isso é tremendo. E esse Espírito Santo, ele nos ensina a andar em espírito. Sabe aquela luz vermelha que acende no coração? Não avance, né? Olha, essa atitude que você vai ter, o coração parece que fecha, não é correto. Você logo se lembra da palavra? Pois é, quando você vai pelo seu coração, pastora, mas o coração não é enganoso, Jeremias não falou? Eu volto a dizer, Jeremias diz que o coração era enganoso na antiga aliança, quando a pessoa ainda não tinha o Espírito Santo habitando dentro do coração dela. Obviamente, o coração era enganoso, né? Hoje, na nova aliança, na graça, o meu espírito é a casa do Espírito de Deus, aonde ele fala comigo.
onde Ele me guia em toda a verdade, justiça e juízo. Então, hoje, na graça, o meu coração já não é mais enganoso, porque eu ando segundo o Espírito. Se eu ando segundo o Espírito, a Bíblia diz então que eu sou filho de Deus. Olha que algo tremendo, né? Porque no passado o Espírito de Deus pairava sobre os profetas e hoje Ele habita dentro de nós. Então, você pode dizer, pastora, mas e as pessoas que não conhecem a Deus, pastora? Por exemplo, o coração dela é enganoso? Aí sim, obviamente, porque ela não tem o Espírito de Deus guiando ela em toda a verdade, justiça e juízo. Ah, pastora, mas eu conheço pessoas que aceitaram a Jesus, mas parece que ela anda numa vida toda errada, né? O coração dela engana ela todo o tempo. Não é que o coração engana ela, é que ela é levada pelas concupiscências da carne, ela não anda em espírito. Então, uma coisa é você andar nas concupiscências da carne e a outra coisa é você andar pela direção do Espírito Santo. Porque pode ter certeza de uma coisa, o Espírito Santo nos guia. Se a pessoa não quer ouvir, aí a responsabilidade é dela, é ela que está querendo andar nas concupiscências da carne e não nos caminhos de vida que a palavra de Deus nos ensina, que o Espírito Santo nos conduz, né? Bom, aí falamos um pouquinho mais sobre o Espírito Santo preencher a vida do cristão. Ele derrama o amor de Deus em nosso coração. Romanos 5,5, a Bíblia fala sobre isso, né? Que o amor é derramado pelo Espírito de Deus no nosso coração. Ele permite que o cristão caminhe em santidade. Ele faz intercessões com gemidos inexprimíveis, ele comunica os dons para os ministérios, falamos tudo nas semanas anteriores, né? E ele fortalece o interior do cristão. Hoje, para a gente finalizar esse estudo, nós vamos falar sobre o Espírito Santo inspirando as Sagradas Escrituras. Então, se você tem sua Bíblia, abre em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A pastora Yara está falando até um pouquinho mais rápido, para poder dar uma pincelada em todo o estudo que a gente fez durante essas 8 sextas-feiras, finalizando hoje, então. 2 Timóteo 3,16, a Bíblia fala o seguinte, olha só que é algo maravilhoso, ó. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Olha, toda a Escritura, eu digo sempre que a palavra de Deus é o pensamento de Deus a respeito de toda a humanidade, de toda a criação. Você quer conhecer os pensamentos de Deus? Está aqui, ó, só abrir a Bíblia Sagrada. Todo o pensamento de Deus sobre a minha vida, sobre a sua, né? Sobre a vida de cada ser humano, sobre toda a criação, desde o início até o final, está contida aqui nas Sagradas Escrituras. Então ele fala, ó, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Pastor Israel, é interessante ver que toda a palavra de Deus, embora ela tenha sido escrita por homens e mulheres de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito de Deus, ou seja, não foi simplesmente por um desejo de algum ser humano, de um homem ou uma mulher, de pegar ali um papel e uma caneta e deixar frases bonitas, não. Toda a palavra de Deus inspirada pelo Espírito, a gente pode perceber que ela liga entre si, né? A gente pega de Gênesis a Apocalipse, você vê que no livro de Gênesis ele faz conexão com o Apocalipse que faz conexão com Daniel que faz conexão com Mateus, eles se interligam entre si. Nenhum ser humano, pastor Israel, na face da terra teria essa capacidade espiritual, porque nós estamos falando de algo natural, porque a Bíblia, ela se discerne espiritualmente, né? E ela fala de coisas espirituais, de materiais também, mas ela se discerne espiritualmente. Nenhum ser humano na terra seria capaz de escrever um livro intercalando todos os assuntos de uma ordem espiritual, de uma maneira espiritual, com tanta potência. E através da palavra, né, pastor Yara, a gente vê que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? Ele se revelou sempre aos povos, ele se revelou sempre às nações, ele se revelou especificamente à nação de Israel, ele se revelou em seu caráter para épocas, e ali você encontra na palavra de Deus essa mesma revelação de Deus para todos os povos, para todas as línguas, para todas as nações, para qualquer pessoa que se encontra angustiada, que se encontra perdida nesse mundo, que se sinta sozinha, que se sinta desamparada. Deus, ele se revela através da palavra dele para que essa pessoa o conheça. Não importa onde essa pessoa viva, aonde essa pessoa more, a situação que ela esteja, a palavra de Deus, ela tem essa perfeição de se revelar a todas as mentes, a todos os corações, a todas as pessoas, não importa a cultura, não importa, né,
religiosidade que a pessoa tem, não importa. Deus, ele tem, através da palavra dele, essa perfeição para poder, em todas as épocas, em todos os tempos, se revelar às pessoas e elas conhecerem que ele é o Pai, que ele é absoluto. E o que eu acho incrível, pastor Israel, é a multiforme sabedoria da palavra de Deus, né? Quando a gente, por exemplo, a gente faz uma reunião e a gente prega uma mensagem aqui das Sagradas Escrituras, é uma mesma mensagem. Vamos supor que no culto ali você tem 500 pessoas, né? E você está pregando a mesma mensagem, mas ela vai falar diferentemente a cada coração. O Espírito Santo é tão maravilhoso que ele leva a mesma mensagem que as 500 pessoas estão ouvindo ao mesmo tempo, mas que vai chegar de uma forma, de uma compreensão diferente para cada coração, na medida exata que aquela pessoa necessita. Olha como isso é incrível, né? Por exemplo, você termina um culto, se você perguntar para uma pessoa o que você entendeu da mensagem de hoje, ela vai dizer, eu entendi isso. Você vai no mesmo culto, a mesma mensagem, pergunta para outra pessoa, o que é que você entendeu da mensagem de hoje? Ela vai dizer, olha, pastor, eu entendi isso, completamente diferente da outra, mas que veio na medida exata do Espírito para aquilo que ela necessita, né? E isso só o Espírito Santo pode fazer. Realmente só a inspiração do Espírito Santo. Então a gente vê que tremendo. Então ela fala assim, toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, olha só, ensinamento, né? Então eu volto a repetir, nunca diga que você não sabe. Qualquer missão que chegar em suas mãos, seja ela dada por Deus, ou seja ela humana também, talvez no seu trabalho, que chegar em suas mãos, nunca recuse no sentido de eu não sei. Ore ao Espírito Santo e peça a Ele, diga, Espírito Santo, me ensina. O Senhor é o bom mestre, o Senhor é o melhor professor e eu tenho a certeza que o Senhor vai me dar habilidades necessárias para que eu possa desenvolver esse projeto ou para que eu possa desenvolver esse chamado para qual o Senhor tem queimado no meu coração. E você pode ter certeza, meditando na palavra, buscando em Deus, claro, tendo a sua comunhão com Deus que é necessário, entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto, é ali que Deus vai falar com você, estando na igreja, parando para dar atenção à palavra, porque a palavra é digna, né, de toda atenção, parando para dar atenção à palavra, é ali, entre linhas, que o Espírito Santo vai falando e ele vai te conduzindo, ele vai te ensinando nessa verdade, nessa justiça e nesse juízo. Quando a gente fala de juízo, juízo significa o parecer de Deus sobre todas as situações, sobre cada situação da vida, desde sua concepção, né, até a morte. Então, quando a gente fala que Ele nos guia em toda a justiça e em todo juízo, ou seja, Ele nos traz o parecer de Deus sobre todas as situações cotidianas da nossa vida, para que se nós formos colocados talvez na parede com questões que surjam, nós possamos ter o mesmo juízo de Deus para responder àquela questão ou para agir diante daquela situação, né, para dar uma resposta ou qualquer outra situação. Então o juízo é o parecer de Deus sobre todas as coisas. Bom, e aí ele continua mais aqui, ele fala assim, para ensinar, para redarguir, que significa aqui também argumentar, né? Muitas vezes, quantas vezes nós somos questionados e a gente fala assim, puxa vida, olha, humanamente falando, eu não vou saber argumentar. Antes ainda de começar o programa, eu estava até conversando com o Júnior Silva aqui, com o meu marido, com a Júlia, todo mundo que está aqui no estúdio, né, que está aqui com a gente, os câmeras estão aqui também, e a gente está falando, o redarguir significa argumentar. Estávamos falando, por exemplo, de Jesus, quando Jesus pegou aquela mulher em flagrante adultério, e Jesus estava ali, a Bíblia fala, escrevendo na areia, né? Jesus estava esperando do Espírito o que responder, né? O que ele argumentaria naquela situação para que aquela lei, porque era uma lei, eles estavam embasados em uma lei, que toda pessoa que fosse pegada em flagrante adultério deveria morrer apedrejada na cidade, né? O que ele poderia argumentar no Espírito, para que aquele plano maquiavélico pudesse ali ser retirado, de uma forma que ele não descumprisse a lei, mas de uma forma espiritual fosse resolvida aquela situação. E a gente estava comentando até o que será que Jesus estava escrevendo na areia, né? Porque não consigo imaginar Jesus jogando ali momentos fora. Pelo contrário, a Bíblia fala que Jesus, ele era guiado também pelo Espírito de Deus. Então, tudo que ele fazia era dirigido pelo Pai. Eu não vejo Jesus desenhando ali uma flor na areia, não vejo Jesus ali, de repente, desenhando um carrinho na areia, não. Mas a palavra de Deus, ela fala lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 13, resumidamente, né? Ela fala assim, ó, e aqueles que abandonam o Deus vivo serão como nomes escritos na areia, se apagarão.
Você imagina, Jesus estava diante de quem? De fariseus. Fariseus eram doutores da lei, que conheciam a lei, né? Mas muitos deles eram hipócritas, conheciam, mas não praticavam a lei, né? Imagina Jesus escrevendo Jeremias 17:13 ali na areia, e aqueles que conheciam a lei olhou para lá, cada um pegou o seu banquinho e saiu de mansinho. Opa, peraí, quer dizer que eu abandonei o Deus vivo? Meu nome vai ser apagado como nome escrito na areia? Cada um, aquela palavra fez cada um olhar para dentro dele mesmo, né? E fazer um autoexame e ver quantos erros, quantas falhas eles também tinham. Cada um foi pegando o seu banquinho e saiu de mansinho, ou seja, o Espírito Santo capacitou Jesus para poder argumentar naquela situação para impedir um apedrejamento. Então você vê que o Espírito Santo, ele ensina, ele nos dá argumentos espirituais para lidar com as diversas situações da nossa vida, mas tem mais, para corrigir também, tá aqui, ó, para corrigir. Isso é muito necessário. As pessoas geralmente não gostam de correção, mas a Bíblia fala que Deus corrige somente aqueles que Ele ama, que Ele toma por filho, né? Nós corrigimos as pessoas que a gente vê capacidade de mudança. Você não vai corrigir alguém que você não espere que mude. Você não corrige alguém que você não espere que venha ter mudança ou que não venha te ouvir. Pelo contrário, se você corrige, é porque você sabe que aquela pessoa tem potencial para te ouvir e tem potencial para mudar de atitude. Da mesma maneira, espiritualmente, o pai só corrige aquele a quem ama. Nós devemos amar a repreensão. Embora a maioria das pessoas odeiam a repreensão, aquele que é sábio, né, que tem o Espírito de Deus dentro dele, ele tem que amar a correção, porque a correção, ela nos livra dos laços de morte. Guarda isso no teu coração. Então, quando Deus, ele corrige a gente, é porque ele está nos amando, porque ele está nos livrando de laços de morte. Vamos ouvir a correção para voltar para o trilho, né, para voltar a andar ali na direção de Deus. Ele fala mais, ó, para instruir em justiça, para que a gente venha andar verdadeiramente como pessoas justas nessa terra, para andar em justiça. Deus ama aquele que anda em justiça. E ele fala mais, ó, para que o homem de Deus, homem e mulher no sentido genérico, seja perfeito. Olha que algo tremendo, pastor Israel, né? Então, por que que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, ela ensina, né? Como nós falamos aqui, ó, ela ensina, ela argumenta, ela corrige para instruir em justiça. Aí ele fala aqui, para que o homem de Deus seja perfeito. Isso aqui é algo tremendo, tá vendo como é lindo o cuidado de Deus para conosco? Ele quer que sejamos perfeitos. E a Bíblia diz o quê? Anda na minha presença e ser perfeito, pastor. E é essa perfeição que faz da vida do ser humano uma vida linda, uma vida que traz um testemunho que edifica, né, pastor Yara? Uma vida que ela produz verdadeiramente. Essa transformação que a palavra de Deus nos dá, que vai acrescentar não só para a nossa vida, mas também para a vida do nosso próximo, do nosso semelhante. Foi isso que Jesus veio trazer. Esse realmente é o valor da vida, né? O valor da vida não está em a pessoa ser egoísta, nem em a pessoa buscar o seu próprio bem, o seu próprio prazer, o seu próprio interesse, não. Mas está em a pessoa descobrir o que Deus tem para ela e o que Deus tem para fazer através da vida dela. E o Espírito Santo nos proporciona isso. É maravilhoso, pastor Israel. Ele diz mais, ó, então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Quem é que é o instrutor? O Espírito Santo. Olha que tremendo, né? Perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá vendo aqui? Através do Espírito Santo, da palavra revelada ao nosso coração, nós somos então instruídos para sermos pessoas perfeitas aos olhos do Pai, não que sejamos perfeitos por nós mesmos. Imagina, não somos perfeitos em nós mesmos, nem somos capazes por nós mesmos. Mas aos olhos do Pai, Deus, ele olha para nós por intermédio do seu Filho na cruz, quando nós praticamos a palavra. Então, aos olhos do Pai, nós nos tornamos perfeitos, e ele fala mais, ó, e perfeitamente instruídos para toda a boa obra. Então, meu irmão, a palavra de Deus, ela é inspirada. Uma vez eu vi alguém dizendo assim, olha, não crer que Deus existe e não crer que a palavra foi inspirada pelo Espírito de Deus, é o mesmo que você olhar as edificações, né, as cidades construídas. Aqui o Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente mora, né, tem muitos arranha-céus. É a mesma coisa que você olhar para a cidade do Rio de Janeiro, ver todos os prédios, mas não acreditar que por trás dos prédios tiveram engenheiros e nem pedreiros.
Como é que pode os edifícios terem subido sozinho, né? Cada andar ter construído sozinho? É impossível, não é? Não crer em Deus e não crer que o Espírito de Deus tenha inspirado as Sagradas Escrituras é a mesma coisa que você pegar um livro de literatura e você não acreditar que por trás daquelas palavras teve um escritor, ou que uma explosão aconteceu e as letrinhas se juntaram e formou a literatura, ou seja, é impossível. Então, a palavra de Deus, ela é toda inspirada por Deus, usou homens e mulheres de Deus para trazer a mensagem plena do Evangelho de Cristo para nós. E para que a cada dia ela possa nos instruir, nos dar argumentos, ela possa nos fazer andar em justiça para que possamos ser perfeitos, como diz aqui, e perfeitamente instruídos para toda boa obra que Ele tem para cada um de nós. Bom, com essa mensagem a gente encerra esse estudo sobre a obra do Espírito Santo, sobre a vida do cristão, desde o início da criação até os dias de hoje. É tremendo, não é? Vamos dar lugar ao Espírito Santo, vamos buscar a face do Espírito Santo, sabe? Deixar o Espírito Santo fluir dentro de nós com gemidos inexprimíveis e andar em justiça sempre, pessoal. Andar ligado, andar em espírito, porque Ele vai nos guiar em toda verdade, em toda justiça, em todo juízo, até quando, vamos dizer assim, até quando o mundo existir. Quando findar a humanidade, é até ali que Ele vai nos guiar em toda verdade, em toda justiça, em todo juízo, ou até Jesus nos chamar, não é verdade? Mas agora vamos fazer a oração final. Eu vou unir a minha fé com meu esposo, ele, como sempre, inicia a oração e eu finalizo no nome de Jesus. Pastor Israel, por gentileza. Oremos então. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua santa presença, meu Deus. Nós agora unificamos a nossa fé com milhares de pessoas, para que o Senhor possa ter, ó Deus, liberdade para agir, liberdade para operar, em todas as Tuas promessas, meu Deus, nas revelações da Tua palavra a nós já temos o sim, e nós nos posicionamos agora pela fé, meu Deus, para dizer basta a esse sofrimento, para dizer chega, para dizer que nós não aceitamos esse diagnóstico médico que está mostrando um câncer, que está mostrando um problema sanguíneo, um problema, meu Deus, que ameaça o bem-estar, a vida desta pessoa, este problema que ameaça a família, esse problema de depressão, esse problema, meu Deus, seja ele qual for. Meu Pai querido, no nome de Jesus, damos a liberdade para que o Teu poder opere agora e o amém do Senhor seja concretizado, como foi nesse testemunho que nós assistimos aqui na programação da novela da vida real, meu Pai, em que os médicos disseram para a mãe daquela menina que o caso era muito grave, que ela podia ficar vegetando com aquele problema no cérebro, na cabeça, meu Deus, no líquido que havia na cabeça. Mas ela disse para os médicos: eu sei, doutores, eu sei que vocês estudam, que vocês têm a ciência da medicina, mas Deus vai operar o milagre. E assim foi na vida dela, que assim seja feito também na vida dessa pessoa que foi desenganada e que ora conosco, meu Pai, porque nós unimos a nossa fé para determinar a cura, para determinar o milagre que essa pessoa precisa, em nome do Senhor Jesus. Sim, ó querido Deus, é no Teu nome que oramos, por cada pedido de oração que chegou até nós no dia de hoje, através, meu Pai, do call center no Rio de Janeiro, São Paulo, através da nossa rádio espalhada pelo Brasil, pela Rádio Relógio aqui no Rio de Janeiro, através do WhatsApp, do Telegram, através, ó Pai, das minhas mídias sociais, ali no Facebook, meu Deus, ali no Instagram, ali, meu Pai, no YouTube. Quantos pedidos de oração, ó Pai, têm chegado a nós? Pessoas que foram desenganadas pelos médicos, pessoas que estão, meu Pai, num leito de hospital esperando uma cirurgia, ou, meu Pai, fazendo uma bateria de exames porque não sabem, meu Deus, o que elas têm, elas só sabem que sentem fortes dores, ó Deus. Ah, meu Pai, mas o Teu poder está agindo nessa hora. Nós cremos, ó Pai querido, para libertar esta pessoa, para, meu Deus, arrancar todo espírito de enfermidade, dor e sofrimento desta vida agora. Nós amarramos e dizemos: o sofrimento, o mal, solta esta vida,
saia deste corpo agora, dor, vai embora. Em nome de Jesus nós ordenamos pensamentos contrários, perturbações nas emoções, síndrome do pânico, crises de ansiedade. Meu Deus, essa pessoa que está depressiva, que seja agora, meu Pai, repreendido, meu Deus, toda essa obra do mal, essa tristeza, essa angústia no peito, meu Pai, que tem consumido esta pessoa, nós amarramos agora na autoridade do nome de Jesus e ordenamos que saia dessa mente, do emocional desta pessoa, que esse emocional agora seja liberto em nome de Jesus, que a esperança de Cristo venha brotar, ó Pai, agora neste coração, que haja cura para essa pessoa, que haja resposta, meu Pai, para a oração dela, porque nós colocamos cada pedido de oração diante da Tua presença, querido Deus, daquele que pode e está nos ouvindo e que está nos respondendo, nós declaramos por fé. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai amado, e pedimos, coloca sobre essa caneca, essa garrafa, esse copo com água, que essa pessoa segure em suas mãos, como nós sempre falamos, é uma simples água, mas nós pedimos a Tua unção sobre ela. Pai, que seja um ponto de contato, onde a Tua bênção, meu Pai, possa estar operando nesta vida que crê, no nome de Jesus. Nós Te agradecemos, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Obrigada, querido Jesus, e amém. Glórias a Deus. Participe do copo com água. Olha, creia agora, levante sua cabeça, dê um sorriso, né? Pastora, saiu mal, saiu a dor que eu estava sentindo. Aí você vai ligando pra gente, né? Durante aí toda a semana, o SOS da Fé de segunda a segunda-feira.